Cara, pensa numa dúvida que muitas pessoas têm na hora de construir. Será que é melhor construir tudo de uma vez ou dá para construir por etapas? Será que interfere? Que cuidados a gente precisa ter? Como fazer para essa coisa toda dar certo? Então, se você é arquiteto, construtor, engenheiro e já teve esse tipo de dúvida ou já teve um cliente te perguntando se existe essa possibilidade de construir por etapas, aos poucos, você precisa assistir esse vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que você pode orientar melhor os seus clientes de projeto, de obra e quais são os cuidados que você precisa ter para construir em etapas quando for necessário. Simbora! Então segura que o vídeo de hoje é uma dica pedrada atrás da outra e é fundamental para você tirar essa clássica dúvida dos clientes, né? Será que dá para construir essa casa, essa obra em etapas? Como é que a gente vai fazer isso? Então essa é uma dúvida muito comum de quem vai construir, de quem vai reformar, independentemente do padrão construtivo. E você, como profissional da construção civil, precisa sim saber orientar os seus clientes da melhor forma. Então já deixa o seu like aí, que o seu dedo não vai cair, né? Isso ajuda muito a gente a atingir mais pessoas no mundo de projetos e obras com esse nosso conteúdo pedrado. E se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, ativa todas as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. E a verdade é, construir em etapas é uma coisa muito comum no nosso mercado e acontece com muitos dos nossos clientes, inclusive. E dominar essas estratégias, sim, vai te ajudar a se aproximar muito, a se diferenciar muito mais nesse nosso mercado e sim a você administrar muitos clientes que estão traumatizados com a obra. Sabe aqueles clientes que já ouviram muitos casos de obras que começaram e não terminaram por questões financeiras ou que tiveram muitos desafios técnicos? Pois é, isso acontece mesmo e com muita frequência no nosso mercado. Então o cliente descobre que não vai ter dinheiro para terminar aquela obra, lá no meio da obra ou surge um imprevisto financeiro e ele precisa deixar a obra pela metade. Pode reparar, é muito comum a gente andar pelas ruas, pelos condomínios, pela cidade e ver aquelas obras inacabadas, aqueles elefantes brancos, inclusive aquelas obras gigantescas que não conseguiram terminar. A gente vê muitas famílias que chegam a se desfazer de bens e a obra continua inacabada e a família não consegue morar naquele imóvel, não consegue sair do aluguel e isso é, além de prejuízo, uma frustração enorme. Então ficar com a obra parada, além das interferências do tempo, você pode ter patologias construtivas, como por exemplo uma alvenaria que não foi rebocada, tubulações que não foram iniciadas ou que não foram terminadas. Então, antes de começar a obra, é fundamental ter certeza de que você vai ter condições de executar ou de executar em etapas. Inclusive, tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, lá em Lucas 14, que diz o seguinte: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se você não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção e você vai virar motivo de chacota. Então, planejar antes de agir é muito importante e essa parábola deixa isso muito claro. Por isso, uma das estratégias é sim construir por etapa. Então, do ponto de vista lá do projeto arquitetônico, por exemplo, é muito legal a gente pensar em módulos, fazer projetos que possam ser compartimentados, que o funcionamento seja independente. E isso já aconteceu com muitos dos nossos clientes aqui no Bora na Obra. Então, dá para a gente separar a área gourmet da casa para que o cliente construa depois em um segundo momento, dá para deixar a biblioteca ou mesmo a piscina para depois, o paisagismo, enfim. E isso é muito comum, mas é muito importante você planejar isso desde o início, porque muitas coisas que serão feitas depois precisam que essa infraestrutura já seja prevista. Por exemplo, a parte das instalações, a parte elétrica, hidrossanitária, enfim, essas instalações já precisam estar previstas no contexto geral daquela obra. Por exemplo, tem muito cliente que tem vontade de colocar energia solar, aquelas placas fotovoltaicas na casa, mas decidem não fazer esse investimento no primeiro momento, querem concentrar o seu recurso só ali em executar a casa. Mas com essa informação, os projetos complementares já podem ser feitos e compatibilizados, já prevendo
a instalação dessas placas logo na sequência. E a verdade é que sim, isso tem muito valor para os clientes, porque evita dor de cabeça e quebra-quebra, reformar algo novo logo ali na frente desnecessariamente. Então olha só, não só de etapas é possível você construir, como uma parte da casa aqui, outra ali, etc., mas também é possível você prever equipamentos para serem instalados depois, como ar-condicionado. Inclusive eu já gravei um vídeo aqui mostrando tudo o que você precisa saber na obra sobre ar-condicionado e eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo para você ver esse vídeo depois, tá bom? Eu lembro que na época da construção da casa dos meus sogros, eles queriam colocar ar-condicionado em todos os quartos, né? Eles têm 4 filhas, enfim, são muitos netos, mas todas as filhas já estavam casadas quando eles terminaram a casa. Então as filhas não tinham previsão nenhuma de morar lá. Então eles preferiram deixar todos os pontos de instalação do ar-condicionado previstos, mas não colocaram o equipamento no primeiro momento. Então, à medida que a casa foi sendo utilizada, a gente passa final de semana lá, os netos, aquela coisa toda, então cada um foi colocando o seu aparelho de ar-condicionado. Mas, de fato, não precisava ser um gasto imediato para eles. Marcenaria planejada é outro item que dá para você também prever estratégias inteligentes para você ir fazendo em etapas. E só um aviso, hein? A marcenaria é um item que pode custar 25% ou mais em relação ao valor total de uma obra, considerando construir aí uma casa do zero. Se a gente está falando de reformas pequenas ou mesmo uma reforma de interiores, esse valor pode chegar a representar mais de 40% da obra. E sim, isso é muito expressivo para os clientes. Então, a depender do tipo de obra, se é uma construção ou uma reforma, a gente precisa considerar diferentes estratégias para entender os clientes e construir em etapas. E falando em projeto de interiores, uma coisa que a gente faz aqui no escritório de arquitetura é deixar os clientes muito à vontade em relação à decoração. Claro que a gente faz a produção, os adornos, a gente monta todo o ambiente que o cliente quer, só que uma das coisas que faz muito sentido, até do ponto de vista da arquitetura, é a gente construir uma casa que tenha memórias, um lugar que tenha a cara desse cliente. Então o próprio cliente vai adicionando as coisas de acordo com a vida dele. E isso é uma coisa que a Rafa defende muito aqui. A gente não precisa ficar enchendo a estante da sala desse cliente no primeiro momento que ele acabou de se mudar. Essa estante pode ser preenchida com memórias, com objetos de decoração da família, com itens que os clientes vão adquirindo nas suas viagens, vão preenchendo com itens afetivos, carregados de sentimentos, das suas histórias, e isso vai dando vida e personalidade. Então, o que é muito importante nesse processo é que o cliente tenha 3D, realidade virtual, enfim, que ele tenha um projeto de arquitetura muito legal, que dê essa orientação em termos de volumetria, de tonalidade, desde o comecinho. Então, no Bora Arquitetura, muitas vezes, quando a gente está fazendo a produção dos clientes, a gente fala para os clientes, esse daqui é o mundo ideal da sua estante, mas agora a gente quer que você preencha isso aqui com a alma da sua família. Então, aos poucos, você vai numa viagem, você vai num restaurante, você viu alguma coisa legal, um objeto numa feira, no artesanato, e aí você vai comprando e vai acrescentando essas coisas ali. Um quadro que você comprou numa exposição e por aí vai. Agora, arquitetos e construtores, fiquem atentos. A gente precisa ter muito cuidado para não deixar faltar o básico, porque muitas vezes a gente vê clientes chegando no final da obra e não tendo dinheiro para colocar as cortinas. Aí você imagina, você entregar uma casa de alto padrão, uma casa chique, e quando o cliente chega no final, não tem como colocar a cortina. Você coloca o quê? Coloca jornal, coloca esparadrapo, e a verdade é que isso depende muito do planejamento, de como você vai controlando as coisas até o final. E é para isso que a gente faz, ainda na etapa de projeto, o estudo de viabilidade financeira, o nosso famoso EVF. E com esse EVF, a gente vai entender os cenários, a gente vai entender quais são as estratégias adequadas para a gente conseguir atender aquela família dentro das possibilidades financeiras dela. E aí o projeto só avança quando esse estudo tiver sido aprovado pelos clientes. E se for necessário, a gente vai sim fazer ajustes nesse projeto, a gente simula as etapas de construção ali e dá tempo dos clientes se capitalizarem antes da obra acontecer, se for necessário. E se você quiser conhecer mais sobre o EVF, eu vou deixar um link aqui no card e na descrição para você entender como aplicar a estratégia do EVF aí no seu negócio. Uma vez um casal de clientes nos procurou para a gente ajudar com um problema que tinha sido criado por um outro arquiteto que fez um projeto que não cabia
na realidade financeira deles. A casa tinha um custo muito acima da possibilidade deles, a implantação da casa foi feita no volume mais alto do terreno, no ponto mais alto, sem respeitar o estudo topográfico do terreno e o estudo do solo daquele terreno, e só de fundação os clientes gastaram mais de R$1 milhão na época, e era o dinheiro que eles tinham para construir a casa praticamente inteira. Então eles nos procuraram naquela situação, nos vinham falando sobre EVF, nos vinham falando sobre controlar custos na internet, nos procuraram desesperados com a obra inacabada, e nós tivemos que montar uma estratégia de mudança, quase que de guerra, para que eles conseguissem morar nessa casa e ir terminando a obra aos poucos, de acordo com a realidade financeira deles. Porque sim, todas as economias de uma vida foram enterradas ali na parte cinza da obra, e o dinheiro para terminar a casa já não existia. Então ali a gente montou um cenário para que eles conseguissem se mudar com o mínimo de conforto possível, deixando alguns ambientes como quarto, cozinha prontos, e as outras partes da casa eles iam fazendo aos poucos. E isso foi um processo de anos, foi um processo muito traumático para essa família. Ou seja, se tivesse sido feito um planejamento dessa obra, um EVF ainda durante o projeto, essa situação não teria acontecido. E o que me deixa muito feliz é que os alunos da comunidade Pedrada seguramente não teriam feito os clientes passarem por algo parecido. E uma coisa que você que é profissional tem que entender: quanto você acha que vale um cliente insatisfeito falando mal do seu trabalho por anos? Quanto custa isso para o seu negócio? Ou melhor dizendo, quanto será que é o tamanho do prejuízo que você vai tomar? E nesse guia definitivo para arquitetos e engenheiros, nesse livro aqui que a gente escreveu, a gente traz as principais habilidades que a gente precisa ter para nos desenvolver e ter destaque no mercado da arquitetura e da construção civil. É um livro que a gente escreveu para te ajudar a viver muito melhor da sua profissão. Você que é arquiteto, você que é engenheiro, construtor, design de interiores, não importa. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você adquirir o seu. Então, em resumo, fique atento. Se for necessário que a obra seja feita em etapas, entregue cada etapa por inteiro e não deixe metade de tudo. Deixe os ambientes habitáveis, pondere o que pode ser instalado durante o uso, o que é essencial para o cliente morar na casa. Então realmente não dá para você entregar uma sala e um quarto pela metade, um banheiro pela metade, mas dá sim para você deixar uma piscina por uma segunda etapa, dá para você deixar o paisagismo para depois, a área gourmet para depois, dá para você deixar o quarto de hóspedes pintado, mas você mobiliar depois. Então seja estratégico e ajude o seu cliente a montar cenários viáveis, beleza? E se você chegou até aqui, me conta o que você achou nos comentários, se eu te ajudei de alguma forma. Quero saber a sua opinião também, me conta a sua experiência de algo que você já viveu parecido. E aí, já teve algum cliente seu que precisou parcelar a obra? Bora estender esse bate-papo aí nos comentários, que eu quero muito saber como é que funciona aí para vocês. E se você curtiu esse vídeo, tem curiosidade sobre temas de obra, já deixa aí o seu like, que a gente aqui no Bora na Obra quer levar muito mais conhecimento para você que é arquiteto, engenheiro, construtor, enfim, a gente quer levar realmente a régua desse nosso mercado. E toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre esse universo de projetos e obras, então se inscreve aqui, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo, beleza? Valeu, bora!